A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 27 de maio de 2024, segunda-feira, tenho uma palavra maravilhosa da parte do Senhor para a sua vida. A palavra de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo, ele não se envergonhava do evangelho, pois Paulo, ele tinha a certeza que o evangelho de Jesus era o poder de Deus, no qual ele mesmo experimentou. Paulo, ele era um judeu perseguidor de cristão. Em primeiro momento, ele via Cristo como um herético, como uma pessoa que estava enganando aquele povo. E a partir daquele momento, ele passou a perseguir todos os cristãos. Mas o poder de Deus tocou a vida de Paulo. Quando ele, no caminho para Damasco, Jesus apareceu para ele e se revelou a ele de uma forma gloriosa. A partir daquele momento, Paulo, ele sabia que Jesus era Deus, que Jesus tinha o encontrado, tinha mudado a sua vida para sempre e que ele era um dos escolhidos para poder espalhar a boa notícia para o mundo. Paulo foi o maior evangelista que teve aqui na terra. E nesse versículo, nessa carta que ele escreveu para os romanos, ele dizia: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem. E não tem como mesmo envergonhar do evangelho. Eu digo, eu não me envergonho do evangelho, pois o evangelho, ele mudou a minha vida. Antes de eu encontrar Jesus, eu era uma pessoa que tinha os olhos totalmente mundanos, totalmente terreno. Eu achava que tudo que dependia para uma vida de satisfação era sucesso, era busca de status, de dinheiro e que dependia exclusivamente do meu esforço. Olha como eu era uma pessoa enganada. E olha como é difícil a gente acreditar que para nós termos uma vida de satisfação depende totalmente do nosso esforço. A gente foca apenas naquilo que é material, no que as pessoas pensam a nosso respeito. A todo momento queremos buscar a aprovação das outras pessoas. Começamos a achar que nós valemos o tanto que nós possuímos, e isso é uma vida totalmente miserável. Quando encontramos Jesus, quando estudamos a sua palavra, quando o poder de Deus nos toca, nós começamos a entender que nós não precisamos focar nesse mundo terreno que traz somente decepção para nós. Nós muitas vezes nos perdemos tanto nesse mundo que não sabemos nem dar prioridade para as coisas que são essenciais na nossa vida, como Deus, os mandamentos de Deus, a gente saber querer conhecer mais sobre o nosso Criador. Não conseguimos dar a verdadeira importância para a nossa família, muitas vezes para o nosso marido, para a esposa, para os filhos. Começamos a achar que tudo depende da nossa força, do nosso dinheiro e faz a gente virar verdadeiros escravos, onde nunca conseguimos alcançar nada do que almejamos. Quando olhamos para Jesus, quando olhamos para as Escrituras, nós conseguimos entender o porquê que nós somos criados, para quê. Nós conseguimos compreender que a nossa vida não vale apenas esses míseros anos que vivemos aqui na Terra. Que Jesus, ele nos criou para a vida eterna e nos criou para um novo tempo, um tempo de felicidade, um tempo de paz, um tempo de alegria. Um tempo onde não vai ter rancor, não vai ter choro e não vai ter clamor. Quando conseguimos compreender que nós somos feitos para a eternidade e o que Deus ele promete para nós é muito melhor do que vivemos aqui, isso traz a verdadeira paz, a paz que transcende o entendimento humano. É saber que nós podemos confiar
que mesmo que não está dando tudo certo como nós queríamos que desse aqui nesse momento, mas a gente tem um Pai, a gente tem para quem clamar, para quem pedir socorro e confiar nas suas promessas, que serão realmente verdadeiras e reais para a nossa vida. Não podemos envergonhar do Evangelho. E essa certeza que Deus nos deu, essa clareza de espírito, essa clareza de poder discernir as coisas como elas realmente são, não pode ficar restrito somente a nós. Precisamos alcançar mais pessoas. Precisamos mostrar para as pessoas que elas não precisam ser escravas, não precisam confiar apenas na sua própria força, que cada um de nós temos um Pai consolador, um Pai que nos ama e que nos levará para o caminho da salvação e da eternidade. É por isso que nós cristãos não podemos nos envergonhar do Evangelho, e sim crer nesse poder, crer que esse poder também pode alcançar a vida de outras pessoas, através do nosso testemunho, através dos nossos ensinamentos, que nada mais é que transmitir o que nós aprendemos com a Escritura. A meditação de hoje, ela diz assim: não há nada que Deus não possa transformar. Para mim, quando eu olho para trás, eu acho que eu era uma pessoa improvável de ser convertida, pois eu era uma pessoa que tinha os olhos fixos em coisas que eram muito distantes do Senhor. Mas esse poder transformador, ele nos convence, ele nos converte de todo o coração. E quando nós nos entregamos para esse poder do Senhor, ele é capaz de nos transformar, de renovar a nossa mente, de sermos novas criaturas e deixarmos tudo que para trás, tudo que era velho para trás e olhar apenas para frente e queremos cada vez mais sermos umas pessoas melhores em Cristo, mais semelhantes com Cristo Jesus. Que esse poder possa transformar a sua vida, que a partir de hoje você também, se caso tenha vergonha do Evangelho, não se envergonhe e tenha misericórdia das outras pessoas e compaixão e queira alcançar a vida daqueles que te rodeiam através da Escritura da verdade, da palavra de amor e do poder transformador do Senhor Jesus. A leitura bíblica de hoje está no Salmo 64, um salmo de Davi. Davi, um grande propagador do Evangelho de Deus, das Escrituras Sagradas. Como a fé de Davi é inspiradora. Um dos nossos focos é a gente sempre querer aumentar cada vez mais a nossa fé. E uma forma de nos inspirar para aumentar a nossa fé é nós estudarmos, nós meditarmos os Salmos. Pois Davi, ele era um homem de fé, ele era um homem que tinha convicção em Deus. Ele não tinha dúvida, ele não titubeava da presença do Espírito e do poder de Deus na vida dele e na vida do mundo no qual ele viveu. Davi, ele via Deus em todas as coisas. E quando ele se afastava de Deus, ele sentia na pele o que era a falta da direção do Senhor. Pois quando estamos afastados da direção do Senhor, nós começamos a cometer erros graves, que acaba levando a nossa vida, a vida das pessoas que nos cercam para trás. Mas Deus, ele é aquele que mesmo num processo que muitas vezes é doloroso para nós, ele quer nos lançar para frente, para adiante, para rumo à salvação e vida eterna. O Salmo 64, ele diz assim: ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como uma espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem nenhum temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá?
Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o escondem, mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles, todos os que os virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Que nós possamos nos alegrar no Senhor, pois Deus, ele vê tudo. Deus, ele também vê a impiedade das pessoas, assim como ele vê a piedade dos justos. Deus, ele se alegra em ver o coração contrito, quebrantado na tua palavra, querendo fazer o correto. Mesmo que não estamos colhendo aquilo que a gente queira colher nesse momento. Confie no Senhor e tenta fazer tudo de forma mais correta, mais íntegra possível. Pois o princípio da colheita, da semeadura, essa ninguém escapa. Se você está no momento difícil, mas mesmo agora você está seguindo à risca a escritura, olhando para Deus, não se corrompendo, saiba que essa colheita do que você está plantando agora chegará. Deus, ele ama os justos e os fiéis. Que nós possamos ser fiéis e justos aos olhos do Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã, que essa palavra possa ser bênção na vida de cada um que me escuta. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.